Boa tarde a todos, boa noite para quem está na Polônia. É com muita alegria que hoje nós recebemos o Gabriel Borowski, que é da Universidade de Cracóvia, né, que está na Polônia, e pela primeira vez recebemos alguém aqui da Polônia, então super felizes, Gabriel, com essa possibilidade de conversarmos com você, de fazermos esse intercâmbio. Então, agradeço muitíssimo a sua disponibilidade. Agradeço também à professora Beth Bright por mais esta parceria, às demais professoras do programa que estão conosco e a todos os alunos e convidados que vieram motivados a ouvir esta conferência do Gabriel, que também despertou muito o meu interesse pela temática proposta. E então, como é de costume, eu vou passar a palavra para a professora Beth, para que ela possa apresentar o Gabriel, e na sequência nós passamos a palavra a ele e iniciamos. Então, Beth, por favor. Eu li seus lábios. Posso começar, né? Mesmo não ouvindo ninguém. Gente, tá bom. essa mulher Bom, aqui, eu quero dar boa tarde, mundialmente, a todos, a todas por estudar, que estão aqui conosco hoje em mais uma conferência dentro desse conjunto que é o nosso webinário, né? E eu quero dizer que hoje é um prazer muito grande ter o professor aqui, Gabriel Baravski, porque por várias razões. Vocês vão ver que ele estudioso, né, da língua portuguesa, estudos portugueses em geral, né, ele tem muitas publicações que nos interessam assim muito de perto, né? E ele vem então da Cracóvia, da Polônia. Então, para nós é uma alegria, Gabriel, muito grande ter você aqui. Eu vou fazer um resumo, né, do currículo do Gabriel, que é bastante extenso, bastante denso, né? Mas eu vou fazer um resumo rápido para que a gente tenha uma noção e depois da conferência dele para que a gente possa também fazer algumas perguntas sobre esses estudos, esses vastos estudos sobre literatura brasileira que ele tem. Tem portuguesa também, mas brasileira é impressionante o que ele tem de publicações nessa área, né? Bom, o Gabriel, professor doutor Gabriel Baravski, é professor no Departamento de Estudos Portugueses e Tradução da Universidade Jaquelônica de Cracóvia, Polônia. E ele é também diretor do Centro de Estudos Brasileiros da mesma instituição. Ele é tradutor das literaturas lusófonas para a língua polonesa e da literatura polonesa para o português. O professor Gabriel, ele se formou em estudos portugueses, com especialidades em tradução literária, né, claro, na Universidade Jaquelônica também, onde, em 2015, ele defendeu a tese de doutorado. Eu vou falar do título da tese um pouquinho no conjunto das publicações. Nos anos de 2012 a 2016, ele coordenou um projeto, né, interessantíssimo, que se intitula Ficção Autonarrativa no Brasil e a sua identidade no âmbito do programa do Ministério da Ciência e do Ensino Superior da Polônia. Atualmente, ele está realizando... só um pouquinho. Atualmente, ele está realizando... Hoje, meu computador está brigando comigo. Atualmente, ele está realizando um projeto de pesquisa também muito interessante, intitulado Transcriações, Antologia de Textos Teóricos de Haroldo de Campos, que é um projeto financiado pelo Programa para o Desenvolvimento das Humanidades da Polônia.
Ele tem prêmios, né? Ele tem vários prêmios também. Ele foi premiado pelo reitor da Universidade de Jaquelônica por empenho no trabalho de organização, em 2017, de pesquisa, em 2019, e no trabalho didático, em 2018, 19 e 20. E ele atua também como tradutor e intérprete. Eu vou listar algumas obras apenas do Gabriel, que são muitas, e eu vou listar aquelas que têm o título em português, porque as que têm o título em polonês, Gabriel, eu vou pedir desculpas, mas eu não ia ter como falar, teria que traduzir aqui, né? Então, na tese, que eu falei que anunciaria o título, a tese dele, que foi justamente Autonarrativa Ficcional no Brasil, Identidade Moderna e Cultura Auditiva. Maria Rosa vai gostar dessa tese. O caso de Machado de Assis. Então, essa é a tese do professor. Depois eu vou falar de outras, e eu estou realmente resumindo, né? Em 2014, por exemplo, a gente tem a vantagem dos míopes entre história e literatura. A gente tem em 19, vou ficar um pouquinho, não vou fazer numa ordem cronológica. Em 2019, a gente tem as Memórias Póstumas de Guimarães Rosa sobre a presença da obra rosiana na Polônia. Depois a gente tem, né, é anterior a essa obra, mas a gente tem uma outra obra muito interessante para a gente, que é Auditividade Machadiana, o oral e o auditivo nos romances de Machado de Assis. Esse é um trabalho de 2018. Temos também uma antologia poética, que é Diálogos no Feminino, que entre várias poetas, né, a gente tem a Flor Bela Espanca e uma referência também, desculpem, a Maria Lúcia da Alfarra. Então, Diálogos no Feminino. Depois, uma outra muito interessante, essa foi 17, uma muito interessante, 2016, que é Do Messianismo à Missão, interrogação. 2 pontos. Haroldo de Campos, leitor de Walter Benjamin. Depois, um outro texto. É Baco num carro feito de ouro e de mulheres. O Carnaval Carioca, de Mário de Andrade, e a reativação do discurso carnavalesco, isso de 2010. Depois nós temos também Identidades Perturbadas num Distúrbio Pós-Moderno, Estorvo, de Chico Buarque de Holanda. E vou citar uma que também tem muito a ver com as pesquisas do programa, Casulos Petrificados, Vozes Traumáticas na Ficção Brasileira Contemporânea. Então, são muitos outros textos, né? Eu reduzi para que vocês tenham uma ideia assim, dos autores brasileiros, do trabalho que o professor desenvolve, né? E agora eu passo, então, a palavra a ele, que também vai proferir uma conferência que tem um título muito sugestivo, que também nos interessa muito. O título é Tradução e Memória, Questões Éticas, Psicológicas e Práticas na Tradução do Testemunho do Holocausto para o Português Brasileiro, né? Então, passo a palavra ao nosso convidado, desejando uma excelente tarde para todos que estão conosco e agradecendo você, Gabriel, profundamente por ter aceitado esse nosso convite, estar aqui com a gente, falando de um tema tão importante e tão contemporâneo, né? Passo a palavra. Muito obrigada. Muito obrigado, muito boa noite. Estou dizendo boa noite porque na Polônia já são 6 da tarde, e também para mim será uma noite assim bem
longa, né? Porque ainda hoje, à meia-noite, né, daqui, eu tenho uma palestra na Casa das Rosas, uma palestra virtual. Então, na verdade, aqui estou aparecendo hoje 2 vezes em São Paulo, mesmo continuando aqui na Polônia. Mas, pronto, primeiro, obviamente, eu agradeço essa belíssima introdução. Às vezes, quando alguém enumera essas publicações, eu até, pronto, esqueço da maneira como a gente trabalha, né, com vários tópicos, vários autores, etc. E exatamente, eu trabalho sobretudo nessas duas áreas, ou seja, estudos literários e estudos da tradução, né? Recentemente, muito mais na área dos estudos da tradução. Eu agradeço esse convite, né? Que é uma enorme alegria poder compartilhar essas ideias, né? Como também eu acabei de ouvir, eu estou estreando aqui, né? Com alguém da Polônia. Então, eu acho que essas conexões, como aliás essa minha apresentação hoje vai tornar visível, eu acho, né? Essas conexões são extremamente importantes, não seja a maneira como essas relações entre a Polônia e o Brasil, né? Realizadas diretamente, né? Em vez de uma mediação de uma terceira língua, terceira cultura, etc. Né? Então, eu acho que essa iniciativa, né, é extremamente valiosa, né? E eu acho que é bom, né? Que seria bom, né, se todo mundo aproveitasse. Ok, então, sem muita demora, eu acho que vou entrar na própria apresentação. Deixa eu só compartilhar a tela. Ok, ok, estão vendo a tela? Tá? Sim? Sim. Sim, Gabriel. Ok, ok, Estou ótimo. te ouvindo, Gabriel, o que é o máximo, consegui resolver o problema Que que eu bom! te ouvi. Que bom, pronto, já não precisa, né, ler os lábios, né? Então pronto, já está Sim. funcionando tudo, né? Ok, então, mais uma vez agradeço a presença de todas e de todos, né, que estão assistindo a essa conversa. Pronto, o que eu vou apresentar, né, eu quero que seja apenas um convite para discussão, né? É um material que eu elaborei parcialmente em São Paulo, né, pronto, uma bolsa que eu realizei na USP, e parcialmente nos Estados Unidos, né, com uma outra bolsa de mobilidade. E eu sei que esses tópicos, né, sempre abrem espaço para muitas discussões, né, e contribuições, então eu vou convidar todas e todos, né, para contribuírem para essa conversa de hoje, né? Uma conversa baseada na minha experiência, na experiência minha e de uma colega minha de São Paulo, é da Nagayama, né? Porque junto a gente traduziu um testemunho do Holocausto do polonês para português brasileiro, e essa experiência prática também rendeu esse estudo, né? Porque, como a professora Betty falou, né? Eu sou tradutor também do polonês para o português, e assim eu junto, né, essas duas áreas, esses dois campos. Ok. Então, o roteiro, né, para hoje, né? Eu vou fazer uma brevíssima introdução, na verdade, primeiro só para problematizar essas questões, né, para contextualizar as questões que eu vou colocando. Depois, eu dividi a minha fala em 3 campos, né? Aspectos teóricos, né? Ou teórico-éticos, né? Aspectos psicológicos desse tipo de trabalho e aspectos práticos, né? E no final, eu vou apresentar considerações finais / iniciais, porque, como eu disse, eu quero que esta apresentação seja apenas um convite, né? Então, eu vou apresentar essas considerações iniciais para iniciar uma discussão, espero, com vocês. Ok. Então, introdução. Para fazer a introdução, na verdade, eu quero começar apenas com 3 exemplos, 3 imagens, né, 3 pontos, né, tipo, focais, assim, para a gente entender por que o tópico que eu vou abordar é muito difícil, né? Não apenas porque o próprio tema do Holocausto é um tema muito difícil, né, mas também trabalhando nesse campo específico, ou seja, a tradução da memória do Holocausto para o português brasileiro. Todos esses elementos, ou seja, tradução, memória, Holocausto, português, Brasil, todas as questões envolvidas enquanto uma constelação, né, que a gente precisa, assim, mapear primeiro, né? Então, o primeiro exemplo, né, não sei se alguém conhece esse filme, esse filme é Boys from Brazil, né?
Boys from Brazil, um filme de 78, né, que foi um enorme sucesso, né, porque contou com a participação de Gregory Peck, Laurence Olivier, James Mason, então, né, os principais atores da época, né, um filme baseado, aliás, num romance de Ira Levin, que é o autor do Rosemary's Baby, né, que talvez seja a obra mais conhecida, e é uma história bastante maluca, né? Ou seja, a ideia é que o Dr. Mengele, né, o anjo da morte, né, o principal médico do Reich, foge para o Brasil, né, se esconde no Brasil, e assim no Brasil ele procura desenvolver um plano que tem por objetivo clonar Adolf Hitler, ou seja, não apenas usar o material genético, mas também criar condições parecidas para o crescimento da criança, né, para produzir, entre aspas, um novo Adolf Hitler para reproduzir, recriar, né, restabelecer o Terceiro Reich. Né? Então, uma história que parece uma história muito maluca mesmo, né? Pensando bem, mas também anos 70, então, primeiros trabalhos na genética, etc. Né? Por outro lado, temos o romance brasileiro Hitler Manda Lembranças, de Roberto Drummond, né? Em que temos um dos personagens, né? Um ex-prisioneiro dos campos de concentração em Auschwitz e em Buchenwald, que vê Mengele nas ruas da cidade de Belo Horizonte. Né? Então, temos essas duas obras ficcionais que, na verdade, pertencem a duas tradições totalmente diferentes, mas que têm essa ideia em comum, ou seja, né, essa ideia que parece uma ideia muito louca, né? Ou seja, como o Holocausto, né? Ou seja, o Terceiro Reich já apagado na Europa continua no Brasil, né? E parece assim uma coisa meio estranha, meio fantástica, né? Mas parece que essa história, né? Ela assume uma outra dimensão quando a gente sabe que um fato estabelecido só em 1985 foi estabelecido em 1985 que Josef Mengele, na verdade, viveu no Brasil depois da Segunda Guerra, né? Ou seja, ele mesmo fugiu para o Brasil. Ele morreu em 1979, né? Em Bertioga, ele morreu afogado, né? Mas então essas duas histórias ficcionais, né, essas duas narrativas assumem uma dimensão meio assustadora quando a gente percebe que ambas foram produzidas, né, ou seja, sobretudo The Boys from Brazil é um filme que foi produzido no momento em que Mengele ainda vivia no Brasil, né, e ainda vivia escondido no Brasil, né? Então esse é o primeiro exemplo. Eu vou voltar a esses exemplos no final da introdução. O segundo exemplo, né, obviamente, falando da cultura brasileira, né, a gente consegue perceber muitos aspectos da sociedade através da ideia da carnavalização. E aqui eu quero apenas dar um exemplo muito específico, ou seja, o que aconteceu no ano de 2008 com a escola do samba Unidos do Viradouro, né, que preparou, né, um samba enredo, né, com o título É de Arrepiar. Né? É de arrepiar, então eles criaram vários carros alegóricos, né, com essa ideia de arrepio. Né? Então tem pinguins, né, porque vocês brasileiros, né, quando pensam em de arrepiar, pensam primeiro no frio, né, para a gente não é tão estranho, né, a gente passa muito tempo, né, com frio aqui, né, mas então tem pinguins, né, tem pista de esqui, que eu achei maravilhoso, aliás, recriar isso no Rio de Janeiro, né, no Sambódromo, né, mas também é de arrepiar com medo, né, tem guilhotinas, tem cadeiras elétricas, né, assim, pessoal sambando, né, também referências à cultura popular, com Eduardo Maus de Tesoura, né, etc. Chaki, né, essas referências à cultura popular, né, e também Kama Sutra, né, com outro tipo de arrepio. Né. Entretanto, eles também produziram esses dois carros alegóricos. Né. A divulgação dessas imagens, desses carros alegóricos, causou um escândalo, né, porque são carros alegóricos que parecem, né, cadáveres né, amontoados, né, que obviamente logo trazem associações relacionadas com o Holocausto, né, que
pronto, causou um escândalo, né, sobretudo as comunidades judaicas de São Paulo, né, do Rio de Janeiro, que reagiram, né, e enfim, Unidos do Viradouro, né, recebeu uma ordem, né, judicial de desmontar esse carro alegórico, e efetivamente eles fizeram, né, entretanto surgiu uma grande polêmica, né, porque no ano anterior, né, houve carros alegóricos representando a escravidão, né, obviamente houve também uma grande discussão, por que se pode representar escravidão, que foi um fenômeno também de extermínio, né, um fenômeno extremamente violento no carnaval, e não se pode representar o Holocausto, né, porque é uma memória, porque um trauma tem lugar no sambódromo e o outro não tem, né. E assim, Unidos do Viradouro, né, fez um outro carro alegórico, né, que vocês estão vendo aqui, Liberdade ainda que tardia, não se constrói futuro enterrando a história, né, com pessoas assim amordaçadas e imóveis, né, que na verdade causa ainda mais impacto, né, mais chocante no sambódromo, né, quando ninguém se mexe, ninguém fala nada, né, tem esse carro, porque acharam um ato de censura. Ok, e o terceiro exemplo, né, Holocausto Brasileiro, o livro de Daniel Arbex, né, sobre o hospital de Barbacena, né, em que, né, mais de 60 mil mortos, né, morreram em condições, mais de 60 mil pessoas, né, morreram em condições extremamente difíceis e inumanas, e assim Daniel Arbex chamou esse fenômeno de Holocausto brasileiro, né, porque esses interiores, né, logo trazem essas associações com o Holocausto. Ok, então esses três exemplos, na verdade, eu acho que falam sobre essas três questões, né, problemáticas, né? Ou seja, o problema da continuação real, né, Mengele que mesmo fugiu para o Brasil, e ficcional, no caso dos romances, do trauma do Holocausto no Brasil, né? O Brasil parece, né, aquele lugar tão distante, né, do Holocausto, que essas criações, essas narrativas ficcionais simplesmente pareciam totalmente fantásticas, totalmente imaginadas, né? Enquanto nós descobrimos que foi efetivamente uma continuação. O problema da carnavalização do Holocausto, né? Se o Holocausto pode ser incorporado na cultura brasileira através da carnavalização, e o que eu chamo de hierarquização do trauma, ou seja, um trauma pode ser representado no carnaval e o outro não pode, né? Porque você não pode representar o Holocausto no carnaval, mas pode representar a escravidão, né? O Holocausto Negro, né? Como porque você pode usar e não. E também o problema da singularidade do Holocausto, ou seja, se a gente pode usar o Holocausto como um substantivo comum, né? Ou seja, o Holocausto designa apenas um fenômeno na história, muito triste, ou ele também designa um tipo de fenômeno, um nome genérico, né? E todos esses problemas, né, eles se tornaram extremamente importantes, né, para mim e para minha amiga Eda Nagayama, quando a gente começou os trabalhos na tradução desse livro, né, de Dziedzictwo Paszaka. É um livro de Bogdan Bartnikowski, que é um sobrevivente do campo de concentração em Auschwitz, ele, na verdade, entrou nesse campo de concentração como um menino, né, muito jovem, e esse livro, na verdade, é um volume é um testemunho, mas, ao mesmo tempo, um volume de contos que se foca na infância no campo de concentração. O que acontecia com as crianças, ou seja, aquelas crianças que não iam diretamente para uma câmara de gás, né? Aquelas crianças que mesmo entravam no campo de concentração, porque muitas crianças nem sequer chegavam, tipo, logo ficavam encaminhadas para as câmaras de gás, né? E o que acontecia com essas crianças? Um livro extremamente difícil, extremamente comovente, né? Porque fala sobre, dentro daquele contexto, fala sobre aqueles os seres mais frágeis, né? Dentro desse contexto. E a gente recebeu essa proposta de tradução para o português brasileiro, né? Ou seja, eu recebi essa proposta e eu sugeri Eda Nagayama, né, que naquela época ainda era doutoranda na USP, e ela realizou um projeto de pesquisa aqui na Polônia. Ela visitou todos os campos de concentração, acho que existem na Polônia, que existiram, e conhecia essa realidade, e também ela é escritora, né, então a gente resolveu trabalhar em conjunto, né, para traduzir esse livro. Eu vou comentar também essa questão da tradução coletiva daqui a pouco.
né? Então, temos aqui um texto periférico, não canônico, né? Porque o livro de Bartnikovsky, ele não pertence ao que a gente poderia chamar de um cânone da literatura sobre o Holocausto, né? Porque nós temos aqueles livros reconhecidos, temos Anne Frank, temos Primo Levi, né? Temos esses livros canônicos sobre o Holocausto. Esse texto é um texto periférico, né? Não canônico, não é daqueles mais comentados, né? Línguas periféricas, ou seja, a gente traduzia do polonês para o português, sem a mediação, como eu mencionei no início, sem a mediação de uma terceira língua, né? Línguas não hegemônicas, um contato direto entre essas línguas, não uma tradução através do inglês, através do francês, não um trabalho direto, né? E conceitos periféricos também, como vocês vão ver, ou seja, conceitos que no estudo da tradução, né, e também nos estudos da memória cultural são muito pouco divulgados, ainda continuam, né, muito pouco estudados. Então, aspectos teóricos, né, como eu prometi, vou começar com alguns aspectos teóricos, não quero, assim, colocar muita teoria aqui, só alguns pontinhos assim, né? Primeiro, né, a gente precisa perceber que a memória do Holocausto, né, foi a primeira memória coletiva verdadeiramente nacional, transnacional, na história moderna, né? E esses elementos, né, essas memórias coletivas, né, elas circulavam, né, em formas de vários textos, né, de imagens, etc., né? Mas então temos um fenômeno transnacional por excelência, né? Primeiro porque a própria ideia o mecanismo do Holocausto foi um mecanismo transnacional realizado em vários países, né, pelos representantes de várias nações. As vítimas também pertenciam a várias nações, né? A própria memória também circula em várias línguas, né, em várias culturas, né? Então, é um fenômeno que parece um fenômeno de tradução, por excelência, né? Ao mesmo tempo, né, o que a gente percebe é que a questão da tradução foi muito raramente colocada no estudo sobre o Holocausto, muito raramente, né? Na verdade, só muito recentemente, como vocês estão vendo, né, nesse volume de 2017, Translating Holocaust Lives, tem um primeiro volume, na verdade, que mostra que é cada vez mais difícil falar sobre o Holocausto sem mencionar a questão da tradução, né? Mas ainda tem muito trabalho, ainda se precisa estudar bastante, né, essa questão, né? E Davis, né, Peter Davis, que é um dos principais estudiosos dessas questões, né, da tradução no contexto do Holocausto, né, ele publicou também, como vocês estão vendo muito recentemente, esse livro, Witness Between Languages, e assim, ele logo no início, logo na introdução, ele coloca algumas ideias muito chocantes, né, porque ele exatamente afirma que a tradução está mesmo no cerne, no núcleo do Holocausto, né? E ele fala, quando ele diz without translation there would be no Holocaust, né? Sem tradução não teria Holocausto, né? Ele fala do Holocausto como um conceito, né? O conceito do Holocausto só existe por causa da tradução, porque os testemunhos ficarão traduzidos, né, entre várias línguas, né? Porque as próprias vítimas se comunicavam dessa forma, né? O Holocausto como conceito é criado através da tradução, né? E a tradução faz parte desse conceito, né? Então, uma ideia bastante ousada, né? Bastante forte. Ok, então, como eu prometi, pouca teoria, apenas para mostrar que o que a gente está discutindo aqui é uma coisa muito recente, né? Ou seja, eu vou aqui colocar algumas ideias muito recentes, ainda pouco estudadas, então, se alguém, depois dessa fala, né, quiser trabalhar com essas questões, tenha certeza que vai trabalhar com uma das questões ainda muito pouco estudadas, que ainda tem muito trabalho para fazer. Ok, a segunda parte da minha fala, aspectos psicológicos. Isso também parcialmente tem a ver com a teoria, né? Severin Hapsher Davidson, num livro também muito recente, Translation and Emotion, a Psychological Perspective, ela sublinha que é um livro já em si muito inovador, né? Porque
Severin é ao mesmo tempo estudiosa de tradução e psicóloga, então ela sim trabalha com esses dois campos e ela repara que na verdade ainda tem muito trabalho para fazer, né? O que parece também chocante, né? Porque geralmente quando a gente fala sobre a tradução, né, tanto os tradutores como os estudiosos, né, afirmam que os tradutores deviam ser empáticos, deviam se envolver, sobretudo no texto literário, no testemunho, assim, né, não uma tradução técnica, né, mas a gente precisa se envolver afetivamente, né, para produzir uma boa tradução. E eu concordo com isso também, né? Mas ao mesmo tempo, quase não há estudos sobre a percepção das emoções, ou seja, emotion perception, a maneira como a gente absorve, né, as emoções de um texto e a expressão das emoções, né? Quase não existem estudos sobre isso, né? E, na verdade, é interessante porque falando com várias colegas e vários colegas tradutores, né, a gente também percebeu isso, né, que a gente faz um trabalho muito solitário, muito difícil, e ao mesmo tempo ninguém pergunta, né, pronto, como você está? Né? Tipo, como você se sente? Né? Eu lembro que depois da tradução desse livro do que eu estou falando, né, de Bartnikovsky, logo na semana seguinte, eu tinha que traduzir um livro com riminhas para crianças pequenas, né? Tipo, riminhas sobre vários animalzinhos, né? Do português para o polonês, né? E, tipo, uma semana, você está dentro do campo de concentração, né? Tipo, afetivamente, semana seguinte você pula para uma outra coisa, né? E, tipo, ninguém repara nessas consequências psicológicas e emocionais, né? E no caso desse livro, né, isso também foi muito importante. O que eu estou mostrando aqui são comentários de alguns leitores poloneses, de um site Lubimy Czytać, que é tipo Goodreads, da Polônia. Estão em inglês, né, eu não traduzi tudo para o português, porque eu não achei necessário, mas basicamente eu acho que desses comentários se percebe que tipo de livro é de Dzieciństwo Pasiaka, né? Ou seja, é um livro curto, mas muito pesado, né? Uma leitura muito difícil, né? Muitas pessoas, né, tiveram que interromper a leitura, né? Quase toda a página é uma página cheia de sofrimento, cheia daquelas imagens absolutamente chocantes do sofrimento das crianças no campo de concentração, né? Que as pessoas queriam que esse livro terminasse, né? Se alguém perguntar qual foi o livro mais extremo que eu li, sem hesitação, eu diria Dzieciństwo Pasiaka, né? Então, um livro com uma carga, né, muito grande. E como lidar com isso, né? Porque temos essa situação meio situação, uma relação recíproca, na verdade, entre o tradutor e a testemunha, né? Porque, como diz a estudiosa polonesa Magda Heidel, né? Por um lado, o tradutor tem poder sobre a testemunha, porque dá forma ao seu discurso, né? Eu, como tradutor, traduzindo Bartnikovsky, eu tenho esse poder, né? Porque sou eu que escolho as palavras, né? Eu que dou forma, e geralmente isso se aplica a todo tipo de tradução, né? Que eu eu trabalho com o texto de outra pessoa, mas eu tenho esse poder. Eu escolho as palavras, né? Mas por outro lado, no caso desse tipo de trabalho, a testemunha ganha poder sobre o tradutor, né? Porque o próprio testemunho, né, assim, o tradutor fica tão envolvido no testemunho que acaba ficando como se fosse participante, né? Você entra muito profundamente no texto, né? Então, o tradutor, né, pode ser considerado testemunha secundária, né? Testemunha secundária é um conceito de Laub, né? Secondary witness, né? Ou seja, testemunha do processo de dar testemunho, né? É um conceito que primeiro se aplicava quando por exemplo, aos filhos, aos netos, né, dos sobreviventes, né? Mas o tradutor também se torna testemunha secundária, né? Também sofre essas consequências afetivas, né? Interage com o passado, participa ativamente na mediação. Tipo, você não pode apenas na- você não pode apenas escutar pensando sobre outra coisa, né? Você precisa se envolver, ou também lendo, né? Você precisa entrar, né, em muitos detalhes, né? Então, a credibilidade do testemunho em tradução não significa o apagamento do tradutor, né? Porque esse conceito, né, utópico que muitas vezes circula, né, que o tradutor deve se apagar, né, que a tradução deve ser transparente,
né? Mas exatamente isso. Para a tradução se tornar transparente, o mais transparente possível, né? Porque nunca é transparente, né? O tradutor precisa ser ativo, precisa controlar, né? E essa experiência que nós temos com o Google Translate, né? Que é uma tradução absolutamente transparente, né? Mas ao mesmo tempo tipo, é um mecanismo transparente, mas como nós percebemos, né, os resultados não são transparentes, né? Então tem que ter uma posição ativa, ok? E nesses aspectos psicológicos, nesse trabalho com esse livro tão difícil, né, o que se tornou uma verdadeira salvação foi a tradução coletiva. Ou seja, quando a editora me pediu para traduzir esse livro, né, eu convidei a da Nagayama, sobretudo por questões da língua, né, tipo, o português não é minha língua materna, né, então, para garantir a qualidade do texto, né, eu prefiro trabalhar com nativos, sobretudo, né, pronto, nesse caso é da Nagayama, que é escritora, então também tem uma competência muito maior do que qualquer falante nativo, né? Mas é uma experiência, como eu descobri, que a mencionada Severin Hapshire Davidson também descreveu no caso desse livro de Littell Le Bienveillant, que também foi traduzido, se não me engano, para o holandês, por duas tradutoras, né, que falaram sobre exatamente a mesma experiência que nós com a Eda também tivemos no caso do livro de Bartnikovsky. Ou seja, foi um fator de alívio, né? O fato de trabalhar nesse livro com alguém, com uma outra pessoa, né? Esse simples fato, na verdade, foi ele que permitiu, né, a conclusão dessa tarefa, né? Que a gente podia trocar experiências, podia falar sobre repercussões emocionais no processo de tradução. Porque às vezes acontecia que eu, por exemplo, como eu disse, naquela época eu estava em São Paulo, né? E vivia ali, pronto, tipo, com alguns amigos de São Paulo, né? Mas assim, você fica sozinho trabalhando nesse livro, e às vezes simplesmente eu não conseguia, né? Tipo, acordar todo dia e passar o dia inteiro trabalhando com essas ideias, né? Ou também acontecia que, por exemplo, eu mandava um trecho para a Eda, e Eda geralmente é uma pessoa que trabalha super rápido, e ela de repente desaparece por 2 dias. E depois ela me diz, ok, eu não conseguia trabalhar logo com aquele capítulo, né? Porque ela também abria aqueles capítulos já em português sem saber o que ia encontrar nesse texto. Então, por um lado, foi mesmo uma discussão sobre as consequências emocionais, né, as consequências afetivas, né? Mas por outro lado, o que também foi muito importante, né, foi discussão sobre diferenças, vou chamar de diferenças sistêmicas entre as duas línguas, né? Ou seja, elementos da própria língua, tipo, pronto, o tempo verbal que a gente devia usar aqui, né? A preposição, né? Pronto, em polonês tem declinação, em português não tem. Então, ok, será que dá como usar isso, né? Ou seja, polonês tem muitos prefixos, muito mais do que português, né? Então, se dá para descrever essa ação através de uma perífrase em português, etc. Também elementos da realidade histórica, né? Será que para um brasileiro contemporâneo, né, será reconhecível um elemento do prédio, tal, né, diferença social, cultural, etc. Então, também questões técnicas de narração, ou seja, quem falar aqui, quem é o narrador, será que esse conto ou esse capítulo tem o mesmo narrador que o capítulo anterior, ou outro narrador, né? Então, todas essas discussões, elas permitiram um distanciamento do texto, né? E assim, quando a gente se distancia desse texto, ou seja, a gente está no meio da descrição de uma cena extremamente violenta, de crianças morrendo, e você se distancia e fala sobre prefixos, fala sobre vírgulas, fala sobre essas questões técnicas, né? E parece eh, muito frio, né? Assim, se distanciar disso. Mas para a gente foi necessário, né? E geralmente quando se faz um trabalho desses, é necessário se distanciar, porque assim você consegue exercer controle sobre esse texto. Você não se deixa levar simplesmente. Você pensa sobre as suas escolhas, ok? Então, isso tudo leva a um problema ético, na verdade. É um problema ético porque, por um lado, tem essa possibilidade, o que eu chamaria até necessidade, de se distanciar desse conteúdo do original, através dessa discussão, né? Ou seja, você precisa se distanciar, você precisa discutir, né? Você precisa tomar uma posição ativa, e por outro lado, do lado dos estudos da memória, estudos do Holocausto, né? Esse imperativo, né? Essa obrigação para se abrir ao testemunho original,
ou seja, essa obrigação ética, ou seja, que um sobrevivente, o discurso do sobrevivente é algo ao que a gente precisa se abrir, né? Escutar, a gente tem uma obrigação moral de se abrir, de não alterar nada, né? Mas como eu acabei de dizer, a gente precisa alterar para manter o mesmo efeito, né? Então, tudo o que eu vou comentar agora, ou seja, questões práticas, aspectos práticos desse trabalho. Vocês logo vão perceber porque eu falei sobre uma posição ativa. Então, para falar sobre aspectos práticos, eu acho melhor comparar com várias traduções desse livro, né, que já existiram. Porque em 2017, né, quando a tradução para o português brasileiro e russo também foram encomendadas pela editora, né, todos os livros foram lançados pela editora do próprio Museu de Auschwitz, né, o Museu Estatal. Né, o Museu Estatal de Auschwitz tem sua própria editora que publica testemunhos, né, do Holocausto, livros históricos, etc. E vende no próprio museu. Então, as pessoas, quando visitam o Museu de Auschwitz, geralmente podem comprar logo na livraria. Então, em 2017 já existiram 5 traduções, né, para alemão, inglês, italiano, espanhol, francês, né? E no mesmo tempo em que a gente estava preparando português brasileiro, uma tradutora estava preparando o livro para o russo. E eu acho que comparando essas versões se percebe esse papel ativo, né, do que eu vim falando. Primeiro, né, vendo esses títulos, eu acho que a gente logo vê duas estratégias ou duas escolhas, né, nos próprios títulos, nesse primeiro elemento, né, que a gente, esse primeiro contato com o livro. Porque geralmente temos aqui duas opções. As primeiras traduções, né, para o alemão, para o inglês e para o italiano, escolheram uma imagem que não existe no original. No original, né, literalmente é infância nesse uniforme característico, né, que você está vendo à esquerda, né? Então, em vez desse uniforme, né, essas primeiras traduções escolhem arame farpado, né, bird wire, né? Arame farpado, e de repente, em 2010, né, a tradução espanhola escolhe esse uniforme, esse traje de raias. E depois a gente percebe que também a tradução francesa, também a tradução russa, né, e até um certo ponto, né, também a gente em português. Então, a pergunta seria, o que aconteceu em 2010? Porque essa é a primeira pergunta que num estudo assim tradutológico, né, a gente ia colocar, né? O que aconteceu? Por que as primeiras traduções não escolheram essa imagem original, escolheram uma outra imagem, né? E de repente em 2010 se dá essa virada, e por que apenas a tradução para o espanhol, né, introduz esse traje de raias e a tradução para o italiano não faz, né? E pronto, se isso fosse uma palestra presencial, provavelmente eu queria que vocês respondessem ou pensassem sobre isso, mas uma vez que é meio unilateral por enquanto, eu acho que a resposta é uma resposta ficcional, ou seja, John Boyne. Né? Em 2006, o escritor John Boyne publica esse best-seller internacional, The Boy in the Striped Pyjamas, que também se torna, em 2008, um filme muito conhecido, aliás. Né? E eu acho que é exatamente esse fator que mudou essa situação. Né? Por quê? Ou seja, em 2008, 2009, né, 2010, né, esse contexto ainda não era tão claro, né? Ou seja, esse pijama listrado aqui, esses striped pajamas, né, que se tornou muito visível através do romance e também do filme, né? Então, eu acho que é exatamente esse fator. Antes daquele momento, né, ninguém usar essa imagem, né? Arame farpado é algo que logo, pronto, traz associações com o campo de concentração, mas assim, só com John Boyne e com o filme, né, essa imagem desse uniforme listrado, também associado ao sofrimento das crianças, né, porque é sobre isso que é o romance e o filme, né? Logo muda a situação. E também eu acho que a resposta para a diferença entre as duas versões que saem em 2010 também vem do mesmo fator, porque na Itália o livro e o filme,
não foram um enorme sucesso, né, um sucesso moderado, enquanto na Espanha, né, o livro foi um best-seller por muitos meses, e o filme também foi um enorme sucesso. Então, acho que os tradutores aqui escolheram dependendo desses campos muito específicos da memória coletiva com o qual estavam trabalhando, né? Mas o que, ao mesmo tempo, a gente pode comentar aqui, que um problema ético, novamente, é o fato de John Boyne, né, o romance de John Boyne, é precisamente um romance, é ficção, não é testemunho. É um romance escrito, né, imaginado pelo próprio autor desde o início. Então, temos um texto ficcional, né, invenção, que influencia um testemunho, a maneira como o testemunho fica inscrito num outro contexto. E vejam, enquanto a tradução espanhola tem esse traje de raias que ainda faz sentido, vejam a tradução francesa. A tradução francesa vai um passo adiante, e eu acho que é um passo muito arriscado, porque na tradução francesa, no título, esse uniforme se torna pijama, né? Se torna pijama rayé, né? Então vejam, eu acho eticamente dubitável, né? Assim, mudar o título de um testemunho para introduzir esse elemento de pijama, que na verdade é um elemento que vem dessa obra ficcional. A gente escolheu, como vocês viram, um título diferente, né? Infância Listrada, né? A gente não optou pela tradução literal, né? Por algumas razões que eu logo vou explicar. Primeiro, obviamente, a gente traduzia para o público brasileiro, né? Então, a gente usou essa referência a John Boyne, né? Mas a gente usa, e assim, obviamente, vem a questão da diferença entre a tradução brasileira e portuguesa do mesmo romance, né? Ou seja, no Brasil saiu como Pijama Listrado, então a gente sabia que precisava manter listrado, né? Para não usar as riscas, que seria muito mais natural em Portugal, porque em Portugal saiu o rapaz do pijama, como o rapaz do pijama às riscas, né? Então a gente já sabia que precisava usar listrado, né? Agora o problema é Pashak, esse uniforme, né? A gente poderia traduzir como uniforme listrado? Pensamos que não, é porque o uniforme listrado no Brasil, né, pode trazer associações totalmente diferentes, né? O uniforme listrado pode ser um uniforme de futebol, né? Então infância num uniforme listrado podia, assim, soar até ridículo, né? Então a gente evitou o uniforme, né? O próprio Pashak, né? Paz é listra, né? Então Pashak é esse uniforme. E através dessa escolha a gente também procurou inscrever o romance numa certa tradição literária, né? Porque essa construção de substantivo com adjetivo, né, que é muito característica para o regionalismo brasileiro, regionalismo que muitas vezes, né, mostra o sofrimento, também sofrimento das crianças, etc., né? Temos Mar Morto, Sierra Vermelha, Vida Seca, Pedra Bonita, Riacho Doce, Fogo Morto. Então, substantivo, adjetivo. Então, a gente pensou, ok, a gente quer evitar uniforme, mas então colocamos como uniforme, como infância listrada, né, para inscrever. E vejam, de novo, a gente pega elementos ficcionais, baseados nos acontecimentos verdadeiros, mas são elementos ficcionais, que a gente usa para inscrever nesse campo, né, nessa cultura em que, como eu disse na introdução, a questão do Holocausto, da presença de Holocausto, é uma questão muito complicada, né? Outro problema, né, que a gente teve que enfrentar foi a chamada Lagersprache, né? Lager foi campo de concentração, Sprache em alemão é fala. Então, Lagersprache é uma palavra que designa a fala do campo de concentração, né? Um certo socioleto, né? Fala de um grupo, né? Fala que se usava, a língua que se usava no campo de concentração. Algo muito presente sempre em todas as obras sobre o Holocausto. E logo uma das primeiras, um dos primeiros conceitos ou das primeiras expressões, né, que a gente teve que traduzir é isto do gaso, né? Isto do gaso, isto é ir, né? Do para, gaso declinado gás, né, que na verdade é uma expressão que na cultura polonesa, né, logo traz essas associações devido já a outros livros, né, que funcionavam. Por exemplo, Tadeusz Borowski, né, que publicou um volume de contos, né, que foi traduzido para o inglês This Way for the Gas, Ladies and Gentlemen. Então essa ideia de ir para a câmara de gás.
Traduções para várias línguas, né, conseguem reproduzir esse efeito de várias formas, né? Em inglês, né, é muito natural, go to the gas, né? Que na verdade, sabem, né, essa expressão, né, ela choca porque ela é tão curta, tão comum, né? Faz parte dessa fala do campo de concentração, mas é, sabem, né, uma expressão muito cotidiana, né? Alguém vai para o gás, né? Então, go to the gas, ou em alemão, ins Gas gehen, né? Italiano também fica assim muito claro. Espanhol, já vejam, já essa escolha, ela já não é tão cotidiana, né? A economia da língua, né? Faz com que a gente sempre use formas mais curtas na vida cotidiana, né? Então, ninguém diria, né, ir à la cámara de gás, né? Porque é muito desenvolvido, soa estranho, soa muito técnico, né? Então se perde um pouquinho daquela imersão, né, que as pessoas descritas, né, os personagens desse livro têm, né? Em francês, né, uma solução interessante, né, que o gás está guardando alguém, né? E em português a gente resolveu reproduzir isso usando, né, a flexibilidade do português brasileiro, ou seja, ir pro gás, né? Não para o gás, mas para usar, para mostrar como é algo terrível, né? Porque alguém vai para o gás, quer dizer, vai morrer, né? Mas como mostrar como é muito cotidiano, né? Então, ir para o gás, usando o que o português tem, o que as outras línguas não têm, né? Outro elemento, né, foi a falta de equivalentes dos termos fundamentais para a descrição da realidade do campo de concentração, né? Por exemplo, SS-Mann, né, ou seja, membro da SS, né? Capo, né? Blokov, ou seja, Blokov, pessoa, foi prisioneiro responsável pelo bloco no campo de concentração. Em várias línguas esses equivalentes já existem, né? Em português não, porque em português até há pouco tempo, na verdade, se publicaram poucos livros, né, poucos testemunhos, poucos livros ficcionais, poucos estudos históricos sobre campos de concentração. É um fenômeno muito recente no Brasil, né? Eu lembro, agora foi 2019, por aí, né? Em São Paulo, de repente, eu vejo, né, uma estante numa livraria, né, cheia de livros sobre o Holocausto. Isso não existia antigamente, né? Então, por exemplo, em inglês, um alemão, né, tem um substantivo equivalente, muito fácil, para assessment, por exemplo, né? Existe. Nas línguas românicas, nas traduções para as línguas românicas, geralmente se usou a mesma solução, ou seja, numa estrutura sintática, né, um artigo indefinido, nome da organização, né, que existe, que tem ONSS, etc, etc, né? E a gente podia fazer a mesma coisa em português, só que adotamos uma outra opção. Ou seja, queríamos marcar, né, a perspectiva daquela criança que no início do livro, né, um menino que chega e não entende nada do que se passa, e assim, gradativamente ele vai compreendendo o que se passa. Então, no início do livro, né, a gente usa homem da SS para reproduzir essa perspectiva da criança, né? Homem da SS, homem de alguma organização. E só mais, assim, depois a gente fica assim entrelaçando e só no final chega a ser um SS, né? Para não fazer essa impressão, né, que essa criança logo entende quem é um SS, né? É apenas ver um homem, né, com o símbolo. Outra questão relacionada com o Lagersprache, né, e aqui eu vou citar esse livro de Wesołowska, né, Palavras do Inferno, um estudo da Lagersprache, e a Wesołowska diz que Lagersprache é uma convenção linguística completamente nova, ou melhor, um conjunto de convenções linguísticas. E assim foi criada a partir do substrato alemão, não possa ser reduzida a ele, né? Que os prisioneiros frequentemente não queriam usar as palavras, tipo, supostamente todo o sistema, todas as funções, tudo tinha nome em alemão, mas os prisioneiros não queriam usar o nome alemão, porque causava nojo, causava resistência, né? Então tem substrato alemão, a base alemã, mas uma convenção linguística completamente nova. Isso não é alemão, né? É um alemão recriado, reprocessado, né? E assim temos termos, né, que descrevem essa realidade, que vêm do alemão, mas que recebem grafia, fonética, morfologia do polonês. Por exemplo, temos o alemão Schreiber, né, que foi o prisioneiro escritor, né, que em polonês fica transcrito, né, como Schreiber, né. Temos Torwacha, né, prisioneiro que vigia a entrada do bloco, que em polonês se torna Torwacha. Aufseherin,
supervisora, que é Aufseherka, né? Rollwagen, que se torna Rollwagen. Ou seja, temos palavras alemãs que pelos prisioneiros ficaram assim reprocessadas, né? Adaptadas, né? Ao polonês, né? Revelam a realidade de campo de concentração, né? Porque assim mostram como os prisioneiros existiram entre vários espaços linguísticos, né? E também mostra essa resistência, né? Ao substrato alemão. E a gente queria mesmo manter isso na tradução. Por quê? Porque, por exemplo, vendo a tradução para o inglês, né? Isso a gente percebeu como uma escolha dubitável, né? Aqui tem um trecho do livro em inglês, né? E, como vocês estão vendo, nesse texto fica em inglês e no meio desse texto em inglês temos palavras em alemão, né? Em itálico e em alemão, né? E qual a impressão que esse texto causa, né? Se para os leitores falantes do inglês, né, seja nativo ou não, né? O inglês é transparente. Então, para eles, é como se os prisioneiros falassem o transparente, né? Falassem o polonês, e, entretanto, né, colocassem palavras em alemão. Isso não é verdade. Eles não usavam palavras em alemão, né? Ou seja, aparece uma visão binária. Temos inglês, ou o transparente, né? E, de repente, o alemão. Esse não foi o caso, né? Então, em português, né, um outro trecho, não o mesmo trecho, né, mas em português a gente resolveu usar a Lagersprache, usar as palavras em polonês, aquelas adaptações polonesas dos vocábulos em alemão. Quando eles aparecem pela primeira vez, a gente colocava nota de rodapé, ou seja, o próprio original já tem nota. Eu odeio nota, eu sempre traduzo sem nota, mas o próprio original já tinha nota, porque muitos elementos da realidade também não estavam muito claros para os leitores, né? Então a gente pensou, ok, se o original já tem nota, não faz mal. E assim a gente colocava notas na primeira vez, né? Explicando como se... E assim a gente pensou, ok, para os leitores brasileiros também seriam palavras estranhas, né? Com várias consoantes assim amontoadas, etc. Mas assim pelo menos se percebe que não é alemão, é algo assim, é uma outra língua, uma entrelíngua, né? Que essa foi exatamente a, a ideia. Ok, considerações finais ou iniciais, como eu disse, né? Na verdade, muito rápidas, né? Como eu disse, eu queria que isso apenas fosse um convite, né, para discussão. Eu acho que tudo isso que eu acabo de apresentar, né, mostra muito bem como tradução tem uma função produtiva e reprodutiva, no caso da memória cultural, né? Por um lado, uma função reprodutiva, porque a tradução do testemunho impõe respeito pela verdade do original, né, e implica uma tentativa de transmitir com a maior exatidão possível o conteúdo, né? Ou seja, quando você traduz um testemunho, você tem menos liberdade do que numa obra ficcional, né? Porque tipo, por questões éticas, simplesmente. Você não vai inventar. É a mesma coisa assim, traduzindo reportagem, né, traduzindo não ficção. Você não pode mexer nisso, porque isso esse discurso, né, é um registro da vida das pessoas, da vida real das pessoas. Então você não pode mexer tanto nisso. Então você procura reproduzir o máximo possível, né? E do ponto de vista dos estudos de tradução, eu acho que essa questão é uma retomada importante desse elemento muito questionado no estudo de tradução há muitas décadas, ou seja, a fidelidade, né? Porque geralmente nos estudos da tradução já não se fala sobre a fidelidade, né? Você percebe que fidelidade é impossível, mas esse tipo de estudo, né, através do testemunho, permite repensar a questão da fidelidade, né? Será que a gente precisa assim descartar, esquecer a fidelidade ou procurar mesmo outras soluções? E ao mesmo tempo, né, tem essa função produtiva, né? Porque o autor, né, como eu disse, precisa tomar uma posição ativa, né? Tomar uma série de decisões para inscrever esse tópico supostamente universal, né? Porque o Holocausto, como eu disse, foi a primeira memória transnacional. Então, para inscrever num campo específico da memória coletiva, né? Porque reproduzindo literalmente, né? Tipo, infância no uniforme listrado, assim se perdem vários contextos, né? Essas inscrições possíveis, né? E do ponto de vista dos estudos da memória cultural, ou seja, inverso ou seja, o contraponto, né? Estudos de tradução aqui,
né? Chama atenção para o caráter dinâmico da circulação da memória, né? Que a maioria dos textos que compõem esse cânone do Holocausto, o conceito do Holocausto, são textos que são traduzidos. E até pouco tempo nunca se falou sobre essas questões da tradução. Ok, tudo que eu preparei para hoje, eu vou apenas aproveitar para fazer um pouquinho de propaganda como diretor do Centro de Estudos Brasileiros, né? Se alguém quiser acompanhar o que a gente está fazendo, podem procurar no Face Brasília UJ, né? @Brasília UJ, logo aparece, não procurar assim de Brasília UJ. A gente publica em português e em polonês, então se alguém quiser acompanhar, pode acompanhar os trabalhos da gente, como agora a gente está acompanhando os trabalhos da PUC em São Paulo, né? Também, né? Então, é tudo o que eu preparei para hoje, né? E se vocês tiverem perguntas, comentários, eu vou responder. Obrigado. Primeiramente, Gabriel, muito obrigada. Fiquei encantada com a sua conferência, porque nós temos até uma professora no programa, a professora Leila, que trabalha com essas questões da tradução do texto literário e nos mostra o quanto é complexo, né, este trabalho, quanto você leva em conta não simplesmente os aspectos linguísticos, mas culturais, históricos, todos em consideração no momento de se realizar uma tradução como essa que você fez aí, né, de muita qualidade. Então, nós temos uma primeira pergunta, que é da Amanda, e ela diz assim, deixa eu só silenciar aqui. Então, ao longo da aula, fica bastante evidente as questões linguísticas e culturais que envolvem a tradução. O que eu gostaria de saber é se vocês fizeram uso de alguma perspectiva teórica específica acerca do testemunho nesse processo. E ela aproveita para lhe dar os parabéns e diz que a sua fala foi muito instigante. Muito obrigado. Sobretudo agora, né, que a gente já deu tantas aulas online, que fazer uma aula online instigante, né, eu acho que é um sucesso. Obrigado. Mas, pronto, respondendo à pergunta, é, como responder bem? Quando você, ao mesmo tempo, traduz, ou seja, quando você é tradutora ou tradutor, né, e trabalha em estudos de tradução, né, é uma pergunta bastante comum, ou seja, se você usa a teoria da tradução no seu trabalho. E uma colega minha, né, ela sempre tem uma boa resposta, ou seja, né, que a teoria nunca atrapalha, né? Que na verdade você pode não usar a teoria, mas é melhor ter essa opção. Você pode usar ou não usar. E eu acho que quando a gente traduz, né, na verdade, daquelas teorias todas, né, a gente Hum, quando a gente estuda a teoria da tradução, teoria da cultura, né? Porque assim, eu estudei português, mas eu também estudei estudos culturais em antropologia, ciência cognitiva. Tipo, eu comecei alguns cursos, só terminei um, né, ou dois. Mas, mas assim, você fica meio assim absorvendo, né? Esses contextos todos, né? Eles assim acabam circulando, né? E na verdade, assim, como eu falei, no trabalho com a Eda Nagayama, a vantagem foi que tanto a Eda como eu, né, a gente tinha esse background de estudos da memória cultural, né, de estudos sobre o trauma cultural, né, e isso eu acho que isso ajudou bastante, né, todos aqueles estudos de Lau, né, não sei, estudos na verdade que não necessariamente têm a ver com questões literárias, né? Tem, por exemplo, esse livro, não sei se foi traduzido para o português, de Didi Iberman, sobre as imagens, né? Em que ele diz que um grande problema na compreensão, tipo, ele procura responder à pergunta como foi possível, né, o Holocausto acontecer mesmo no centro da Europa, no coração da Europa, em que ninguém acreditava. Ele diz que foi porque foi simplesmente inacreditável, né? Você não acredita, né? Se hoje alguém também, né, falasse para você que algo assim está acontecendo a 300 quilômetros, você não ia acreditar, né? E essa questão de Lieberman fala sobre as imagens, né? Quando as primeiras imagens, porque um dos prisioneiros conseguiu tirar umas fotos dentro do campo de concentração, que depois de alguma forma chegaram ao teu público, né, mostrando prisioneiros queimando corpos amontoados, as pessoas acharam que foi fraude,
acharam que impossível, tipo, nos tempos antes do Photoshop, etc., né, porque foi simplesmente inimaginável, né, inimaginável, sem imagem, sem imaginação, sem capacidade de criar imagens. Então, e assim a gente traduzindo, né, sempre foi essa pergunta, né, será que a leitora, o leitor brasileiro, né, é capaz de imaginar, é capaz de ver essa imagem, é capaz de entender de que forma, né, tudo isso funciona, né? O que a gente precisa acrescentar, o que a gente precisa esclarecer, né? Então, eu acho que sempre é aquela base, né, por trás, né? Eu acho que a gente não usou nenhuma teoria da tradução especificamente, né? Mas ciências humanas, eu acho que exatamente toda essa todo aquele discurso, né, do estudo sobre a memória cultural, pós-memória, né, transmissão. Então acho que isso ajudou, né, mas para mim, pelo menos, o principal foi, acho que esse de Lieberman, né, que não tem nada a ver com questões literárias propriamente ditas, né, mas como eu sempre também digo para os meus alunos, você nunca sabe o que vai aproveitar, né, de repente você, pronto, pega uma leitura, assiste uma série e de repente você daí tira, né, uma inspiração, ferramenta, né, então acho que foi o que funcionou aqui. Não sei se eu respondi a pergunta da Amanda, né, mas eu fiz o melhor possível. Tem uma outra pergunta, e a Amanda disse que respondeu sim, Ah, Gabriel. ok, Agora, uma obrigado. pergunta da Mariane, ela diz assim: dentro de sua perspectiva, o que você considera mais desafiador no campo da tradução? Seria possível também a fixação das redes sociais da instituição a qual você apresentou? Se você puder colocar aqui no chat, só para que depois as Uhum, pessoas possam te seguir. uhum, Tá? Então, a uhum. pergunta é: qual o aspecto mais desafiador no campo da tradução? Em geral no Isso. campo da tradução. Ah, hum, eu acho que, em termos práticos, ah, e o que eu venho, repetindo, inclusive acho que eu vejo aqui na lista algumas das minhas alunas da Polônia também, então elas sabem que eu venho repetindo, que a rainha da tradução é a sintaxe. Eu acho mesmo que é esse o campo mais, esquecido, né, mais negligenciado, né, muitas vezes na gramática descritiva. A gente aqui na Polônia tem um programa, muito duro, né, tipo os alunos e as alunas, né, coitadas e coitados têm que fazer muitas aulas de gramática descritiva, né, desde a fonética, né, tipo fonética, morfologia, morfossintaxe, história do português, lá, lá, tem que fazer tudo. E eu acho que, a sintaxe, porque por várias questões, quando se traduz, sobretudo, do português para o polonês ou do polonês para o português, né, a questão que as duas línguas funcionam de outra forma e vocês têm artigos, né, a gente não tem artigo, a gente tem a ordem da frase, na verdade, a alteração, tipo, alguém entende, tipo, consegue achar equivalentes para tudo, mas depois não consegue ordenar para criar um discurso, assim, inteligível, né. Então acho que em termos práticos é a sintaxe, né, eu acho que isso funciona sempre quando se trabalha com línguas com estrutura diferente, talvez, não sei, português e inglês, não ou entre o português e outras línguas românicas, né, isso não seja tão evidente, né, mas no caso de línguas com estruturas muito diversas, eu acho que isso, então em termos, digamos, pra linguísticos, né, e em termos práticos mesmo, né, o mais desafiador na tradução é ser um CDF, né, ou seja, simplesmente quando você traduz, né, você passa horas e horas e horas, sozinho, hã, tipo, pode ter outras pessoas, né, mas mesmo assim você entra naquele texto, luta com ele, passa horas procurando, né, ou revirando uma frase, então eu acho que esse é o problema principal, né, que muita gente que estuda tradução, que estuda tradução na universidade, né, logo começa com aquilo: "Ah, eu quero ser tradutor, etcétera". Eu digo: "Ok, mas é diferente traduzir, não sei, uma página, 5 páginas, né, do que traduzir um livro de 200 páginas, né, ou um livro que você não gosta também, não um livro porque você aqui também, às vezes, acaba traduzindo um livro que você não gosta, né, então eu acho que isso, né, que tipo essa paciência e resistência, né, em termos, muito, muito práticos. Ótimo, Gabriel. Beth, você gostaria de comentar alguma coisa?
Eu não sei se eu tenho uma pergunta, viu, Gabriel? Mas eu fiquei absolutamente encantada com a sua fala, porque o tema que você aborda, né, do Holocausto, que a gente tem, então, contato de várias maneiras, esse trauma, mas a questão da tradução, né? A questão mesmo da tradução, que você mostrou o que é o local, o que é traduzir, né? Você vai ser um testemunho também, você falou isso num determinado momento. Isso, para mim, tem uma reflexão absolutamente nova. No começo você disse, olha, são questões que estão aparecendo e que, para mim, de fato, eu sempre penso isso, que o tradutor ele vai se enunciar duplamente, né? Porque ele vai olhar o texto-fonte do seu lugar e depois ele vai ter que trazer nesse texto de chegada, se enunciando ali nessa tradução também, né? E você trouxe isso para a gente com uma consistência, Gabriel, e ao mesmo tempo com uma leveza, né? Trazendo num português maravilhoso, até com questões do português brasileiro, aí CDF, por exemplo, né? Então, você tem uma vivência muito grande. E eu acho que, por exemplo, a Amanda, que te fez uma pergunta, ela tem um trabalho muito bonito, ela tá no mestrado ainda, mas ela trabalha com, digamos assim, o nosso trauma brasileiro, do ponto de vista da literatura brasileira, que são as ditaduras, né? Então, as ditaduras da América Latina, digamos assim, não só a brasileira, mas a chilena, né? Nosso programa tem essa questão da comparação. E, então, eu acho que você trouxe coisas muito importantes. A pergunta da Amanda, depois da Mariana também, mas a pergunta da Amanda tem muito a ver com o que ela trabalha, quer dizer, não é o Holocausto, né? Não é um trauma que nós vivemos, então você traz para a gente a dificuldade desse testemunho, mas dentro do nosso trauma, ou traumas, né? Porque a gente teve ditaduras e tem uma ameaça de uma nova ditadura, então é um lugar de trauma em que a gente circula. E eu achei muito, muito bonito que você foi mostrando, né? Como é que se vai traduzir essa infância listrada, por exemplo, né? Como vocês traduziram? Esse pensar não só em cada língua, mas é isso, então, essa força, né, da sintaxe, do léxico, né, essa força linguística para dar a dimensão, né, para ter a mesma dimensão nessa língua de chegada da língua de partida, né? E aí você vai dando os exemplos daquilo que pijama, por exemplo, seria, do meu ponto de vista, eu achei que você tem razão, porque pijama é muito afetivo, é muito doméstico, né? Foge daquela realidade. Então, eu não sei, eu acho que eu não tenho uma pergunta, eu tenho que dizer que você trouxe coisas maravilhosas que mesmo você falando do Holocausto, e eu vou te confessar uma coisa horrível, eu não li a tradução para o português, então, acabando essa conferência, eu vou encomendar, porque eu vou pensar no português também, né? Então, e você trouxe muita coisa para os nossos alunos também, né? Por exemplo, para a Amanda, que nós conversamos, ela é uma aluna brilhante e ela trabalha com a Leila, que também é da tradução, e como ela usou uma tradução, eu fiz uma pergunta que hoje eu saberia fazer melhor, né? Você traz um livro de uma outra língua, mesmo próxima, né? O nosso castelhano, digamos assim, o espanhol do Chile ou da Argentina, mas a hora que que esse texto veio para o Brasil, o tradutor, mesmo o tradutor, é, enfim, muito bom, ele se anunciou por ser muito bom. Então, o texto que ele traz, né? Então, eu acho que eu não tenho pergunta, acho que eu faço par com as pessoas que estão te agradecendo. Gabriel, eu tinha expectativas, sabia que ia ser muito bom, mas eu acho que foi melhor ainda, sabe? Essa infância listrada
é uma coisa fantástica. Muito obrigada. Não tenho uma pergunta. Obrigado. Talvez essa, assim, mesmo numa língua próxima, né, línguas românicas, português, espanhol e tal, eu acho que o tradutor ou o texto traduzido, ele também é muito diferente, né? Ele é bastante. Claro que do português, né? Você traduzindo daqui para lá, né, da nossa língua para a sua, são línguas muito diferentes, né? Então, mas às vezes é pior ainda quando é muito próxima, né? Você tem. Acho que é isso. Muito obrigada. Ótimo, Obrigado. Beth. Eu gostaria só de ler o comentário da Leila, né, que falou que gostou demais na ênfase, na mediação do tradutor como aquele que vive emoções e as expressa nas suas escolhas. Ela achou muito interessante também a ideia da segunda testemunha, embora seja algo que incomoda muitos leitores. E para a gente fechar, Gabriel, tem uma pergunta que é assim: você acha que um tradutor que decide traduzir textos como o de Bartinokovsky precisa de um certo conjunto de competências para poder enfrentar esse desafio de uma maneira produtiva? Você falou sobre a importância de se distanciar daquele texto para poder aproximar-se a ele com a cabeça mais fria. E aí ela complementa: eu gostei muito daquele ponto sobre as emoções do tradutor no processo de tradução de um texto como esse. Uhum. Ok, obrigado pela pergunta. Agnieszka, eu estou vendo você, você ligou a câmera. Oi. Você está nos Estados Unidos, né? Então a gente está assim, né? Então, na verdade, se precisa de um conjunto de competências. Claro, tipo, primeiro, né, você precisa ter competências para traduzir o texto, né, lidar com esse texto, né, conhecer a realidade, mas são elementos que você sempre precisa fazer, né? Como eu disse, eu acho que a única diferença é que precisa fazer muita pesquisa factográfica, né, mesmo para poder descrever, entender essas pronto, essas questões que simplesmente você não repara na primeira leitura, né, que né, se alguém, não sei, pendura alguma coisa ou coloca, tipo, né, tipo, sabe, essas coisas muito físicas, como eu disse, né, muito práticas, né, que você precisa, né, ver 1000 imagens do dentro de um barracão num campo de concentração para falar sobre, para poder reproduzir isso. Eu acho que precisa ter resistência, né, no caso desse texto, né, porque, assim, depois dessa tradução, a editora me pediu mais 2 livros, e eu não aceitei. Não aceitei, não assumi, simplesmente tipo, o outro, né, é um livro muito bom, aliás, muito conhecido na Polônia, nesses círculos que trabalham com a memória do Holocausto, só que, eu simplesmente pensei que não ia dar conta, né, um trabalho com infância listrada, né, foi um trabalho, assim, difícil, eu também, naquela época em que chegou a proposta, eu já pronto, eu já tinha assinado acho que 2 contratos para outros livros, então já precisava, assim, avançar com outros trabalhos. Então eu não acho que seja uma competência específica, né, eu acho que pessoas tipo, eu sou uma pessoa extremamente empática, geralmente, eu acho que por isso que eu eu sou um relativamente bom tradutor, né, porque sou geralmente uma pessoa extremamente empática. Mas eu acho que no caso do trabalho nesse tipo de texto, isso atrapalha. Eu acho que uma pessoa menos empática, mais exatamente, né, com cabeça mais fria, né, uma pessoa menos empática, acho que seria capaz de dar conta melhor, simplesmente, né, ou através da tradução, tipo, se eu trabalhasse mais com esses livros, né, ou com essa realidade, talvez isso, né, com o tempo, né, se tivesse tornado mais fácil. Mas eu, pronto, eu resolvi não tentar mais, acabar com essa experiência e assim me abrir a outras tarefas, tipo outros livros, né, para traduzir, né, então acho que é isso, que são questões exatamente como o Severin, fala no seu livro, né, que são questões muito individuais, que a gente nunca pensa nisso, né, que a gente nunca pensa quando fala sobre os tradutores, geralmente, ok, não sei, as editoras têm base dos tradutores, manda, ok, você vai traduzir isso, né, tipo, e nunca se leva
né, em consideração, né? Se fica mais complicado traduzir para alguém um determinado texto, né? Mais fácil, né? Se tipo, pronto, para além daquelas questões que eu acho ridículas, que não sei, as mulheres deviam traduzir livros das mulheres, né? Eu acho ridículo, né? Porque é uma questão de empatia mesmo, né? Ou seja, o que você consegue perceber, né? Mesmo não sei, os homens não precisam traduzir livros para os homens, né? Porque, pronto, se os adultos podem traduzir livros para as crianças, né? Tipo, não precisa ter criança para traduzir livro de criança, né? Então, tipo, essa questão de assumir perspectiva eu acho muito artificial, né? Que você precisa se identificar, né? Mas a gente geralmente não pensa nisso, né? Como várias tarefas assim têm esse impacto, né? Na psicologia da gente, né? Gabriel, mais uma vez te agradeço muito, faço minhas palavras da Beth, acho que nós tínhamos muitas boas expectativas, mas elas foram ainda superadas. Você representou muito bem a Polônia, então o programa está aqui de portas abertas Que para bom, né? você. Fez um excelente trabalho, Gabriel. Então, gostaríamos muito de te agradecer em nome do Programa de Literatura e Crítica da PUC de São Paulo, dizer que foi um prazer poder passar esta tarde e parte aí da sua noite com você, e esperamos poder nos encontrar em breve presencialmente. Queria agradecer também a Beth por mais essa parceria e agradecer a todos que estiveram aqui conosco, nos acompanhando e podendo apreciar a fala do Gabriel. Então, muito obrigada. Não, muito obrigado e muito boa tarde, boa noite para vocês. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até mais. Muito obrigada. Tchau, Polônia. Tchau, Estados Unidos. Tchau, Brasil.